Graças a Deus. Então, tudo que você queria está aí. O louvor você vai ouvir, né? A palavra já está na sua mente, no coração, no espírito. E eu estou vendo que você vai falar pelo menos 1h30. Vai ser bênção de Deus. Deus ter usado com poder e autoridade a nossa irmã. Em nome de Jesus. Eu sei e eu creio que essa palavra vai edificar muita gente. Amém. Viu? Em nome de Jesus. Pai Senhor, igreja, amém. Não funcionou ali a internet. Eu queria passar um louvor para vocês que Deus tocou no meu coração essa semana, em cima desse louvor e dessa palavra. Até então eu não sabia o que pregar, mas aí foi isso que o Espírito Santo tocou no meu coração. Não deu muito certo ali que a internet não conectou, mas eu queria falar um trecho desse louvor. Não vou cantar porque eu não sei cantar, tá? Não tenho nem perto da voz da Isha. Mas uma parte que ele frisa é que ele fala assim, que o Senhor não errou quando ele te escolheu, que ele não desistiu do que ele te prometeu, e por mais que as circunstâncias digam não, ele ainda continua sendo Deus. E tem uma parte que fala que não acabou, não é o fim, o Deus do recomeço hoje chega aqui para escrever o que o homem apagou, tem continuidade na história que ele projetou. Então, nós somos um projeto do Senhor e Deus quer falar para mim e para você hoje que não acabou, que não é o fim, independente do que você tem passado, independente da luta que você tem passado. Deus está falando para você hoje que Ele não errou quando Ele te projetou. Ele não errou quando Ele te escolheu, porque você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, mesmo que seus projetos, os seus sonhos tenham se paralisado por algum motivo na sua vida, hoje o Senhor está falando que Ele está restaurando. Amém? A palavra está em Ageu 2, 5, por enquanto do 5 até o 8, onde o título da palavra é a glória do segundo templo. Aí vocês vão me perguntar por que a glória do segundo templo, né? Lá de 5 a 8, fala assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Essa história, ela vai contar sobre o templo. Muitos conhecem como a glória da segunda casa, né? E eu fui pesquisar o que queria dizer, por que fala a glória da segunda casa, né? Aí, pesquisando na internet, eu descobri que fala sobre um trecho onde fala dos israelitas, que eles estavam desanimados, porque eles queriam construir um segundo templo. Porém, eles não tinham a riqueza que Salomão teve lá na época que foi construído o primeiro templo, aquele templo maravilhoso, cheio de ouro, de tudo que podia ter, grande, né, grandioso, porque, enfim, Salomão tinha muitas riquezas naquela época. E o povo desanimou, né? E eles estavam desanimados com aquele projeto. Então, o que isso tocou no meu coração em relação a esse louvor? Porque muitas vezes a gente desanima com os projetos, né, que a gente tem na nossa vida. A gente cansa, a gente se frustra no dia a dia, é tanta coisa que acontece, e às vezes a gente vê tanto impedimento assim que a gente mesmo mata os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E a gente acha que é tão pouco, só que a gente não sabe o tamanho da riqueza que é perante aos olhos do Senhor, né? Então a gente minimiza as nossas coisas, os nossos sonhos por limitações, por aprisionamentos,
por dificuldades, enfim, por tantas coisas que a gente coloca como empecilho, né? E aqui o povo colocou como empecilho a riqueza que eles não tinham para construir um templo como o de Salomão, né? Então eles viam que eles não iam ter a grandiosidade daquele templo, porque ele não tinha riquezas, não tinha ouro, enfim, não tinha bens materiais para construir. E aqui vai falar que 70 anos depois, lá, do primeiro templo, os israelitas voltaram para a terra e decidiram construir um novo templo. E aí, então Deus enviou um profeta para falar com o povo, porque muitas vezes a gente está desanimado, né? E o que anima a gente? Um profeta vem aqui e fala, Deus é contigo. Ah, Deus está com você, Deus tem uma promessa na sua vida. Muitas vezes a gente precisa realmente de uma palavra para a gente se animar, né? Muitas vezes a gente precisa ouvir um louvor. Esses dias eu estava desanimada, essas semanas aí passadas, aí eu ouvi um louvor, nossa, aquele louvor me animou de um jeito assim, eu falei, nossa, eu precisava só ouvir esse louvor para mim poder continuar, para mim poder ter força para continuar, né? E o profeta falou para esse povo que o templo ia ser menor sim, mas que Deus era com eles. Amém. E o templo era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, né? Então, mesmo ele sendo pequeno, a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Foi assim que Deus falou para o povo, porque Deus disse que na segunda casa, Deus iria abençoar, iria ter a presença de Deus, porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né? Então, a gente minimiza nossos sonhos, sendo que a gente é filho do dono do ouro e da prata, sendo que a gente é filho daquele que tudo pode, daquele que tudo tem. E muitas vezes o que a gente não entende é que a gente é um templo do Senhor, né? O nosso corpo é um templo do Senhor, a nossa mente é um templo do Senhor, o nosso coração é um templo do Senhor. E por que a gente, né, se paralisa por tantas coisas assim na nossa vida, se Deus é conosco, né? A gente minimiza as coisas, mas a gente tem Deus. Se você fala que você é templo do Espírito Santo e você tem Deus, por que você não é capaz de fazer alguma coisa? Por que você não é capaz de realizar seus projetos? Por que você não é capaz de realizar seus sonhos? Por que a gente se paralisa por coisas pequenas, né, que faz a gente paralisar, que faz a gente desistir de estar na presença de Deus, ou que faz a gente desistir de seguir com algo, de prosseguir atrás de alguma coisa, né? E a gente fica achando desculpa. Ah, a desculpa daquele povo foi que eles não tinham bem materiais. Qual que é a nossa desculpa? Para a gente não fazer aquilo que a gente tem que fazer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida espiritual, né? Que a gente arranja muita desculpa para tudo, muito porquê para tudo, né? E a gente mesmo que paralisa, né? O que Deus tem para nossas vidas. Então, a Geu foi e trouxe essa palavra de esperança para o povo, né? E mal sabia aquele povo que aquele templo era onde Jesus iria passar, né? E Deus, a palavra que Ele tem para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje é que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Independente do que você tinha na primeira, independente do que era, dos projetos, dos sonhos, Deus hoje, Ele fala para mim e para você que a gente tem que persistir, a gente tem que lutar, a gente tem que ter obediência com o Senhor, a gente tem que ter foco, perseverança naquilo que a gente vai fazer. A gente não pode se diminuir por nada, porque a gente é filho de um Pai, a gente é filho de um Deus que é dono de tudo, de todas as coisas. Por que você é pequeno se você é filho dele, né? E esse louvor que eu falei, esses versos para vocês, tocou muito no meu coração. Porque nele fala que ele não errou quando ele me escolheu, ele não errou quando ele te escolheu. E por que ele iria errar se você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, né? Então, que nessa noite, tudo aquilo que está te paralisando, todo desânimo, toda falta de fé, tudo aquilo que eu não sei o que os seus projetos, os seus sonhos, eu não sei o que é impossível na sua vida, o que é aquilo que você vem buscando, que você não está conseguindo alcançar. Mas eu creio que o Senhor sabe
E ele fala nessa noite para mim e para você, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então, a palavra que eu queria deixar hoje é rápida, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E é uma palavra assim que Deus está falando hoje para mim e para você, que Ele está restaurando os nossos sonhos, a nossa alegria, a nossa vontade de persistir, de perseverar, a nossa fé, a nossa área espiritual, a nossa área ministerial, tudo aquilo que está morto, o Senhor está restaurando no dia de hoje, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Amém? Foi até aqui que o Senhor me deu, amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Jesus. Não sei desligar esse negócio. Deixa aqui. Eu gosto porque o Senhor, Ele, escuta só, o Senhor fala com a gente e Ele vai dando os sinais. Muitos sinais. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, comigo é assim, viu, queridos? Comigo é assim. Então, olha só, Deus usa você, Deus usa aquela moça ali. Quando Deus quer confirmar algo para mim, Ele usa a dona Heloísa pregando domingo, e eu não sabia. Usa você, usa ela, e Ele vai colocando as palavras na boca das pessoas. Palavras na boca das pessoas. Então a gente vai entendendo, por isso que a gente tem que ser obediente a Deus. Quando Ele fala as coisas, a gente tem que prestar atenção quando Ele está falando, viu? E Ele está falando isso, Ele está falando de restauração. E Ele está falando que você não está esquecido. Entendeu? Então, Ele está dizendo que você não foi esquecido. Olha só. Tem muita gente que está assim. Mas eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Que Ele conhece o coração de cada um, Ele sabe as intenções do coração de cada pessoa, no detalhe. Palavra curta, mas para mim fechou. Tá ótimo. Deus abençoe a cada um de vocês. E que domingo vocês vão ouvir para fechar essa história. Amém, amados? Deus abençoe e vão em paz.